Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que todo mundo vai estar vendo. Gostaria de dizer que o grupo do WhatsApp está parado, não sei se vocês não têm interesse ou se não estão tendo tempo. Espero que seja tempo que todo mundo esteja estudando para a nossa prova, né? Na última aula eu parei aqui, eu mostrei para vocês a placa de ateroma. Até mostrei essa seta aqui, mostrando que aqui, ó, era o localzinho onde estava a gordura, tá? Tentei dar um zoom na tela, não consegui, a tela rodou para lá, rodou para cá. Não foi possível dar o zoom na tela. O vídeo ficou um pouquinho longo. Eu me excedi um pouquinho porque eu estava fazendo o teste, saber se ia dar certo ou não. Acredito que deve ter ficado melhor para vocês. Hoje eu inverti a posição, deixei a apostila aparecendo mais, eu estudo menos. Que o que interessa realmente é a apostila, né? Porque o estudo dirigido é só eu falar a pergunta, eu falo o número, vocês vão andando e vão olhando. Então, paramos aqui, ó. O que são placas de ateromas, o que as mesmas provocam, o que causam. Nós falamos tudo sobre isso. E nós paramos aqui, ó, placas de aterosclerose, que seriam as placas de ateroma, né? Então, a aterosclerose é uma doença, a artéria, a veia ou o vaso sanguíneo já se encontra danificado. Aquilo é um processo que provavelmente não tem reversão. E a placa de ateroma, ela começa bem suave, né? Ela começa devagarzinho. Vamos ver se eu acho. A placa de ateroma começa com essa formação. Então ela vai obstruindo, o que está nesse quadro aqui, ele vai obstruindo a luz do vaso aos poucos. Então quando começa realmente é só uma placa de ateroma. Depois ela começa a caminhar para quê? Para uma aterosclerose, que já é uma infecção, é uma inflamação, na verdade, perdão. Já causa uma inflamação nessa parede aqui por causa da gordura, certo? Ah, professor, a gordura causa inflamação? Não é que a gordura causa inflamação. O que acontece aí é o seguinte, o conjunto de fatores levaram a essa artéria, esse vaso, essa veia, ao que? A inflamar. Então, realmente é dessa forma que acontece, tá bom? Então, vamos seguir então a nossa aula hoje. Vamos passar para pressão arterial. Nós vamos ver isso aqui também um pouco, nós vamos ver tudo isso em sala de aula. Mas assim, para a gente poder dar seguimento ao nosso estudo dirigido, é muito bom fazer isso, tá? O que acontece? Quando chegar na sala de aula, nós vamos conseguir vamos chegar com o estudo já resolvido e com a aula já feita. Então, gente, é uma passadinha nessa aula. Nós vamos repetir a aula, mas aí eu não preciso perder o mesmo tempo de novo, tá? E nós podemos usar esse tempo que vem a sobrar. Para que eu quero usar? Eu quero usar para nós fazemos saber como funciona o glicosímetro, tá? E para aferir pressão. Então a gente consegue fazer tudo na mesma aula. Então a gente faz essa aula aqui, vocês já sabem do que eu vou estar falando. Não vou precisar ficar explicando de novo a mesma coisa. Logicamente eu vou aplicar em sala de aula, mas uma aula que demoraria normalmente, como eu demoro sempre 2 horas, talvez a gente consiga fazer em menos, 1 hora, e sobra espaço para a gente fazer o teste do glicosímetro e para ferir pressão. Se sobrar um tempo, a gente fala um pouquinho. Nós falamos um pouquinho sobre o estudo dirigido. Mas eu acredito que tudo dê tempo certinho, não vai ter problema algum. Tá bom? Então vamos lá, gente. Pressão arterial. O coração, quando bate,
ele contrai. Então, gente, nós temos o coração que não é do lado esquerdo, no meio, ele repousa desse lado aqui, ele é ligeiramente inclinado. Já vimos tudo isso em sala de aula, por que a parede é mais espessa, o que acontece para ficar assim. Eu poderia perguntar tudo isso em sala de aula, mas não, o interesse não é esse, tá? Mas vamos lá. O coração, quando ele contrai, quando o coração contrai, ele bombeia. Então, vamos pegar uma bexiga, vamos encher a bexiga de água, é o nosso coração. Ele está cheio de sangue. Quando você espreme essa bexiga, ele tem uma saída. Diferente do coração que tem as entradas, tem a saída, a bexiga tem uma só, tá? Mas dá para todo mundo entender assim. Quando nós fazemos esse movimento de espremer essa bexiga, o que acontece? Isso vai gerar uma pressão. Realmente é esse o nome. Forma uma pressão. O sangue sai com uma pressão do corpo. E bombeia esse sangue pelas artérias e para o resto do corpo. Isso é a pressão arterial sistólica. Então nós temos duas, a sistólica e a diastólica. Então quando ele contrai, tum, aquela batida mais forte, porque o coração faz tum tum, tum tum, ou tuf tuf, tuf tuf, tuf tuf, tuf tuf. Sempre uma batida mais forte, uma batida mais fraca. A batida mais forte é onde nós temos a nossa pressão sistólica, certo? Quando o coração volta, ele contrai. Quando ele volta, que ele está enchendo o sangue, ele está vindo do pulmão para encher o coração. Ele enche o coração com sangue rico em oxigênio. E nós temos a pressão. Isso é a diastólica. Quando o coração volta no seu tamanho natural, o que acontece? Aquele sangue que já circulou pelo nosso corpo e volta para o coração por meio das artérias, por meio das veias, perdão. Ele volta para o nosso corpo por meio das veias, também volta com uma pressão. Ele é menor do que a primeira, porque bateu, ele tem que fazer o ciclo do corpo inteirinho para depois voltar no coração. Então sai do coração, faz o ciclo no corpo como um todo, tá? O cérebro. A hora que ele volta para o coração, o que acontece? Ele já não tem a mesma pressão, porque ele já foi andando pelas veias, que são os caminhos, pelas artérias, perdão. Ele vai andando pelas artérias, ele vai deixando o oxigênio, vai deixando os nutrientes e vai o quê? Recolhendo o gás carbônico. Quando ele volta para o nosso coração, o que acontece? O coração, por uma fraçãozinha de segundo, ele para um pouquinho, até ter outra batida. Quando ele faz tum, tuf, quando ele faz a segunda batida, aquilo ali, o que acontece? É a diastólica. Então, nós temos a pressão sistólica e diastólica. Diastólica é a contração forte e a vigorosa. E a sistólica, a diastólica é a pressão que acontece o quê? Que quando o coração está se expandindo para encher de sangue de novo. Tá bom? Então, coloquei, ó, pressão arterial diastólica, que indica a pressão nas artérias quando o coração está em repouso entre uma batida e outra. Então, tum, tuf, 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 tum, tuf, tum, tuf. Quando dá esse tum, o coração está enchendo. Tuf. Esse pequeno repouso é onde nós vamos achar nossa pressão diastólica, que a hora que o coração está teoricamente, sem bater vigorosamente, é assim que se diz, mas teoricamente sem bater, vamos dizer assim, esse pequeno repouso é onde nós vamos encontrar nossa pressão diastólica. Lembrando que a pressão, nós não falamos de uma certa forma errada. A pressão não é 10 por 7, 13 por 8, 12 por 8, 14 por 10. É 140 por 10, 120 por 80, 100 por 70. É assim que se pronuncia, tá? Tem um zerinho aí no final aí que muita gente não fala. Porque normalmente num aparelho de hospital, um aparelho hospitalar, eu digo aparelho hospitalar, ele é um aparelho alto, um tripé que tem um mercúrio.
Dificilmente nós vamos saber se ele deu 13,4, 13,5. Dá, naquele aparelho dá para saber. Mas nós não falamos. Normalmente, nós falamos 130 por 80, 120 por 80. A gente sempre vai... se ele chegar até 120... se ele chegar até o 4, então vamos supor 120.4 por 80. Normalmente nós vamos falar 120 por 80, mas numa prescrição médica a pressão tem que estar exata, tá? Que dificilmente vocês vão ter em mãos, mas é mais para ter uma ideia. Se nós pegarmos um aparelho eletrônico, que é esse que a escola tem, que nós vamos colocar no pulso, acho que eles têm o de pulso e tem o tradicional. No pulso ele vai registrar essa medida. No aparelho da ausculta, no aparelho comum que nós vamos colocar o estetoscópio, fica meio difícil achar esse meio termo. Nós sabemos que ela está acima do 120, tá? Então nós podemos, deu bem no meio, está 120, mas está para cima, tá? Então nós temos uma nomenclatura correta para levar isso daí, tá bom? Usa-se sempre o que? Se ele chegou até o 5, arredonda para baixo. Se ele deu do 5 para cima, arredonda para cima, tá bom? Então vamos lá. Mais um slide aqui. Classificação. A pressão ideal, tá? Isso para qualquer pessoa, um indivíduo acima de 18 anos, porque as crianças têm uma pressão diferente, uma pressão arterial diferente, uma pressão corpórea diferente, tá? Mas uma pressão normal, o que a medicina pede, tá? A literatura hoje médica pede, é o que? 120 por 80. Esse seria o ideal, tá? Então pus aqui, ótima. Não é que é ótima, é o ideal. O ideal que eles todos pedem, todos os médicos pedem, é 120 por 80. Se nós tivermos uma pressão aí de 130 por 85, reparem que não é 8, é 85, tá? Mas se tivermos uma pressão de 130 por 85, ela tá normal. Mas nós temos que ficar atento que ela já está começando a se elevar, tá? Eu pus ali um limitrofe, que é uma limiar. Então, não pode exceder isso, ó, entre 130 a 139, que seria o 13 e o 14, tá? E o 85 a 89. Então, o que acontece? Se você pegar um paciente com 139 por 89, ele está com a pressão alta. Não quer dizer que ele é hipertenso. Ele está com a pressão alta. Então, embaixo eu coloquei sistólica isolada, pressão sistólica, olha lá, 140 e pressão diastólica 90. O que acontece? Qualquer coisa igual a 140 ou acima, pode considerar que a pessoa está hipertensa. Não que ela é, precisaria de um exame, tá? E qualquer coisa acima de 90, também a pessoa está hipertensa. Ah, professor, mas eu medi, minha pressão estava 120 por 92. Está alta. Não é o normal, está alta. Por algum motivo. Um estresse, uma briga, uma confusão, grana, qualquer coisa, tá? Então, para vocês entenderem que tem esse limiar aí. Tá bom? Então o que acontece? Aqui, ó, nós conseguimos ver direitinho, nessa tabelinha aqui, ter uma noção direitinho do que é o ótimo ou o ideal, do que seria uma pressão normal, do que seria o limite, aqui está no limite para ser uma pressão alta, tá? E aqui aí uma hipertensão já caracterizada. Outro dia eu estava com uma baita de uma dor nas costas, semana passada, passei no PA e minha pressão estava 14 por 9, então 140 por 90. Ela falou, você é hipertenso? Eu falei, não que eu saiba, já fiz vários exames e tal, é normal. Só que a dor faz com que a pressão suba. Então se a pessoa tiver uma dor de dente, uma dor de cabeça muito forte, uma cólica renal, uma dor nas costas, qualquer dor, desde que ela seja uma dor muito forte, tá? Vai fazer com que essa pressão suba. Então nós temos que ficar atento com isso também. Nós temos que perguntar para a pessoa, está com dor?
Tá sentindo alguma coisa? Então vai lá, feriu a pressão. 120/80, ah, mas não tô me sentindo bem e tal. Beleza, a gente vai perguntar o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Vai encaminhar para o médico. De repente a pessoa está sentindo só um mal-estar. Às vezes comeu alguma coisa, não caiu bem. Nós temos que ter todo esse cuidado, tá? Antes de falar alguma coisa. E principalmente, nunca medicar. Nós não medicamos, tá? O que acontece? A pessoa chega lá. Ah, eu tô sentindo uma dor na nuca, tô sentindo... Tá, beleza. A dor na nuca é sinônimo de hipertensão? Vulgarmente as pessoas dizem que sim. Que eu posso dizer para vocês? Não. A pressão baixa, abaixo de 120/80, ela tem uma causa. A pessoa parece que vai desmaiar, ela sente fraqueza, ela transpira, ela fica pálida, ela sente, parece que uma coisa está tirando as energias dela. Realmente, acontece. A pressão alta, ela não... Ah, mas sempre que eu tenho uma dor na nuca. Tá, você. Ah, mas mais pessoas. Tá. Isso não classifica a literatura médica. A literatura médica não consegue. Cada pessoa apresenta um quadro e tem pessoa que não apresenta. Então, a maior parte das pesquisas mostra que as pessoas que são hipertensas nem sabem que são hipertensas. Entenderam? Por quê? Porque ele não tem um sintoma diferente da pressão baixa. Tá? Às vezes, a pessoa que tem uma pressão baixa, ela pode ser confundida com uma pessoa que esteja tendo uma crise de hipoglicemia. Nós vimos diabetes agora, anterior. Então, o que acontece? A pessoa que tem uma crise de hipoglicemia, ela vai ter sudorese, ela vai ter fraqueza, letargia, demora para responder as coisas. A pressão baixa é a mesma coisa. Tá bom? Então, gente, só para não exceder muito o horário aqui, eu coloquei aqui, ó. Sobre a pressão arterial, é possível afirmar que possuímos duas. Sim, possuímos duas. Quais são e seus níveis normais? Gente, se eu perguntei, possuímos duas? Sim. Se responder só isso na prova, tá errado. Tá? Tem a pergunta subsequente. Qual é? Quais são e seus níveis normais? Então, nós temos a diastólica e a sistólica. Certo? Então, eu gostaria que você... Quais os níveis normais? Eu gostaria que vocês colocassem assim, ó. 120/80. Não precisa pôr qual é a sistólica e qual é a diastólica. Vocês já responderam isso. Tá? Então, coloquem aí. Sim, possuímos duas? Sim. Sistólica e diastólica. Quais são os seus níveis normais? 120/80. Tá bom? Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e um beijo a todos.